E aquela coisa, o cara quer formar a maioria para aprovar a lei. Então, você entra... Direitos autorais. Cara, o que você está fazendo nessa PL? Não tem nada a ver com esse projeto. É absolutamente meritório. Acho que é importante legislar. O que quer dizer meritório? Meritório quer dizer que é bom. Eu acho que é bom. Tá, mas não tem que pode ser agora. Uma lei separada? Vamos fazer uma lei separada. A gente está até com, enfim, um compromisso de apresentar um projeto no Senado só para cuidar disso. Ó, vamos discutir direito autoral no streaming, como é que isso vai funcionar. Beleza. Agora, sair empurrando as coisas para aproveitar o trem é o risco de você aumentar o erro. Legislar com velocidade demais, usar termos inadequados, abrir margem para interpretação, alguma coisa inconstitucional. Então, dá para ir mais devagar, do seu ponto de vista de organização do texto, mas não dá para abrir mão de legislar. Porque se não legislar, a justiça vai fazer o que dá na telha. Porra, cara. Ó, eu confesso que eu cheguei, eu achei que eu fosse chegar aqui e tu fosse defender com unhas e dentes essa PL de uma ponta a outra. Não. O cara tá me... Ô, Jean, o cara tá me desarmando aqui, Jean. Mas é isso aí. Acho que é muito... E tá faltando muito isso, de você conversar abertamente sobre o projeto, o conteúdo, os problemas. Que, em regra, a legislação era para isso. Porra, tem um problema, como é que eu resolvo esse problema? E endereçando as coisas. Quando vira uma disputa meio que de time, e quando começa essa coisa de desinformação, aí é um inferno. Porque quando você diz para um cara que é religioso, evangélico, que vai estar proibido de ler a Bíblia na internet, acabou, não tem diálogo mais. Não, as minhas questões com isso daqui são mais porque pelas interpretações em aberto que surgem, que estão aqui. E assim, quando a gente fala que vai valer e numa regulamentação que a gente vai fazer depois. Putz, cara, assim, eu não quero isso. Se eu tivesse no teu lugar, por exemplo, eu ia lutar loucamente para que isso não acontecesse. Eu luto do meu jeito aqui, entendeu? Veja, tem uma coisa interessante que as pessoas não acompanham, que é o processo legislativo. Como é que ele funciona? O projeto começou no Senado, foi para a Câmara dos Deputados. Se eles mexem lá, volta para o Senado. E o Senado pode retomar o texto original. Pedaço dele, inteiro. Você pode retomar o que estava feito lá em 2020, que era um texto muito mais reduzido, muito mais compacto. Pode ser uma possibilidade mais adiante, pelo menos em alguns trechos que são mais polêmicos. Eu não preciso de polêmica num troço que já é polêmico. Já é difícil de regular. A gente está mexendo com as maiores empresas do mundo, que usam todas as ferramentas disponíveis para atacar o projeto. Então, se eu conseguir deixar ele mais focado naquilo que vai causar um resultado positivo para o combate à desinformação, para o combate ao crime, porque não é só fake news, é crime também. Sim. E você tem demais hoje, né? Essa matéria ontem colocando 1.200.000 ataques em um ano para a segurança de dados. Quer dizer, você tem que cuidar dessas coisas, porque depois, para correr atrás do prejuízo, enfim, eu sei disso de cadeira como delegado, é um trabalho infernal para você achar alguém na internet. E muitas vezes você não vai achar. O cara vai cometer o crime, vai ser o rouba banco. O cara que assalta o banco armado, 80%, 90% vai preso ou morre. O cara que assalta sua conta online, 5% só são presos. E eles saem logo em seguida. Então é um ambiente propício para o crime que você tem que começar a encontrar caminhos para reduzir esse risco. De acordo. Sem atacar a liberdade, não há nenhum risco ou necessidade de colocar em risco a liberdade individual. Tu fala com essa tranquilidade porque tu sabe que esse PL volta para o Senado. Sim, ele volta para o Senado. Então, assim, para voltar ele tem que ser aprovado na Câmara, senão ele morre lá. Ele está numa gaveta tem 3 anos. E a gente está vendo que precisa legislar. A gente está vendo os problemas acontecendo. Então, de um jeito ou de outro, se a gente conseguir ter a legislação votada lá na Câmara dos Deputados, e se dentro dessa votação tiver algum ponto que pareça excessivo, arriscado, você no Senado tem condições de fazer os ajustes. Não é um problema. O problema é não votar. Se não votar, é a empresa de um lado e a justiça do outro, arbitrando conforme a cabeça.